E está com dívidas atrasadas, está com problemas financeiros, não aguenta mais essa vida. Você acha que não tem como sair das dívidas, está cheio de problemas financeiros. Eu quero falar com você, eu quero te ajudar. Eu me chamo Marlon e eu ensino cristãos a sair das dívidas com princípios bíblicos, à luz da Bíblia, com princípios que nós retiramos da palavra de Deus, porque eu acredito e também vejo que na Bíblia Deus quer que os seus filhos tenham vida, uma vida pleno, uma vida em abundância. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É claro que ele estava também falando da vida eterna, mas aqui neste mundo, aqui nesta terra, enquanto estamos aqui, podemos ter uma vida em paz, paz financeira, em paz com Deus, em paz com nossos cônjuges, com nossa família. E eu sei que as dívidas atrapalham grande parte da nossa vida, atrapalham a nossa vida social, espiritual, algumas vezes atrapalham a nossa vida conjugal, atrapalham a nossa vida familiar. Então é muito, muito, muito importante. Gente, as dívidas, elas atingem mais 70% da população brasileira. Sabe o que significa isso? Nós temos mais de 220 milhões de brasileiros. Mais 70% desses brasileiros estão com problemas de dívidas, estão com dívidas e essas dívidas atingem eles. Então é muita gente realmente que está procurando a solução para isso, entende? E o que eu estou falando? Estou especificamente dizendo dívidas aqui. As dívidas que eu estou falando são dívidas atrasadas. Daí você fala para mim, mas Marlon, eu tenho um financiamento de 50, aliás, eu tenho um financiamento que eu pago por mês, eu tenho aluguel, eu tenho a água, eu tenho a luz. Isso não são dívidas, isso são comprometimentos. Comprometimentos é algo que você se comprometeu a pagar, como aluguel, a luz, a água, enfim. Essas coisas são comprometimentos. Dívidas são atrasadas, são dívidas que você não pagou, deixou de pagar, que está gerando juros. E é isso que eu vou te ajudar a sair das dívidas especificamente. Porque os comprometimentos, ou seja, água, aluguel, luz, internet, eles são necessários para nossa vida. Qualquer pessoa que quiser viver, só não pagamos para respirar, mas qualquer pessoa que quiser viver numa casa, quiser viver, ter um conforto, ter comida na mesa, vai ter que ter dinheiro para se comprometer em comprar e gastar esse dinheiro. Então o que acontece? Gente, olha que interessante. Aqui eu te ensino isso e foi feita uma pesquisa no ano de 2000 que concluiu que mais da metade da população brasileira, agora não são 70, são 55% dos brasileiros, eles têm algum problema ligado ao sono, ou seja, tem insônia, né? Na maioria deles tem insônia, tem algum problema ligado ao sono ali, tem uma dificuldade de dormir. Eu acho que, como foi feito no ano 2000, provavelmente já aumentou essas pessoas. E o que acontece? Por causa das redes sociais, a pessoa fica mexendo, assistindo filme, tudo isso atrapalhou. Só que olha que interessante. Adivinha qual que é a principal causa da insônia? Sim, são as dívidas. As dívidas ganharam em primeiro lugar. As dívidas são literalmente a principal causa das pessoas estarem com insônias, também aqui no Brasil. Então, olha que interessante. Aqui eu não vou te ensinar somente a sair das dívidas, eu vou te ensinar a ter também uma qualidade de vida maior, a você ter paz financeira, ter sorrir, dormir mais tranquilo, conseguir deitar na cama, no travesseiro, sem ficar se preocupando, tem que pagar aquela dívida, tem que pagar aquela outra, a dívida tá rendendo juros, que a dívida já tá dando 20 mil, aquela e você devendo e ficando cada vez com menos dinheiro e daí pessoas te ligando. Então isso vai te dar paz, vai te dar uma melhor vida. Esse problema, ele literalmente, ele incomoda grande parte da população e aos cristãos não é diferente. Aos cristãos é igual. Deus não quer que os seus filhos fiquem cheios de dívidas ao ponto de não conseguir, por exemplo, dormir direito. Não é o plano dele. Olha o que a Bíblia nos fala sobre dívidas. Esse versículo aqui ele é forte. Eu quero que você lembre que toda vez que você teve uma dívida ou cada vez que você tem uma dívida, você pegou um dinheiro emprestado, seja com cartão de crédito, independente do cartão de crédito que você tem. É um dinheiro emprestado que você emprestou do banco. E tem algumas pessoas que pegam um cartão de crédito de 5 mil reais e tem um salário de 3 mil reais. E o que fazem? Gastam 5 mil reais no cartão de crédito. E ainda quando cai o salário, em vez de pagar o cartão de crédito,
ou pagar uma parte dele, porque já não ia conseguir pagar tudo, gastam ainda mais o dinheiro, ou seja, tem um padrão de vida muito maior, e isso vai entrando numa bola de neve, porque o próximo mês já vai ficar mais difícil, o próximo mês vai ficar mais difícil. Então, assim, o cartão de crédito, ele não é seu dinheiro, ele é o dinheiro do banco que você está emprestando agora, e lá na frente você tem que pagar ele. As pessoas esquecem muitas vezes que tem que pagar o cartão de crédito. Então, você pegou emprestado. Um empréstimo, você pegou emprestado. Um financiamento para comprar um carro, uma casa, alguma coisa assim maior, você também pegou emprestado. E eu não estou dizendo que isso é ruim, o financiamento em si. Mas se você está com financiamento atrasado, também é ruim. E provavelmente um dos motivos é porque você não se preparou. Ó, Salmos capítulo 37, versículo 21, fala assim, ó. O ímpio, ele pede emprestado e não paga. Gente, que forte esse versículo. O que significa aqui? Olha o que a Bíblia está falando para nós. A atitude dos ímpios, ou seja, o que os ímpios fazem é que eles pedem emprestado e não pagam com uma intenção de não pagar. E olha como é que termina o versículo. O justo, porém, se compadece e dá. Você entendeu essa dinâmica? O ímpio, o que o ímpio faz? Ele pede emprestado e não paga. De uma certa forma, nós podemos dizer que é até errado ou pecado. Não que necessariamente, vou perder o céu porque tenho uma dívida. Mas sim, a intenção que você fez a dívida pode assim ter sido muito errado. Por exemplo, tem pessoas que pegam dinheiro com agiotas, familiares, isso aí, números, bancos, cartão de crédito, já com a intenção de não pagar. E é isso que a Bíblia está falando. O ímpio pede emprestado e não paga. Quando você pede emprestado não por uma necessidade, em raras exceções, quando você pega emprestado e não paga, ou seja, contrai uma dívida, já com a intenção de não pagar, isso é errado, gente. Muito errado. Só que, claro, eu acredito que você não tinha intenção de não pagar. Talvez você tinha intenção de pagar, mas como você não se preparou, como alguns motivos que eu vou te falar aqui, isso tudo dificultou você ter pago, tá bom? Nós vemos na Bíblia, por exemplo, que pegar emprestado é uma atitude dos ímpios, porque Deus tem um plano muito maior para o seu povo. Ele quer dar o melhor para os seus filhos, para aqueles que o seguem. Por isso a Bíblia é contra a dívida. E hoje eu vou te falar como e o que você vai fazer. Eu vou te ajudar a sair dessas dívidas de forma prática. Eu vou te passar o passo a passo aqui nessa aula, tá bom? Antes eu quero contar a história de um elefante de circo. Esse elefante tem uma história incrível que demonstra um pouco a ponta do iceberg ou a mentalidade das pessoas que realmente têm problemas com dívidas. E como que está a situação mental dessas pessoas. Porque olha que interessante, não sei como é que você sabe, se você sabe, mas os elefantes de circo, eles são domados, eles têm que ser domados e tudo mais, para participar e tudo mais, e eles também têm que ficar amarrados. Quando eles são pequenininhos, eles são inocentes, querem andar, querem pular, igual uma criança. Dá dó dos elefantes? Dá. Mas o que eles fazem quando eles são pequenininhos? Eles colocam o elefante pequenininho num gesso forte, amarram o pezinho dele, ali, a perninha dele ali, a pata, num gesso forte. Então, quando ele é pequenininho, ele fica tentando se espernear, sair, e fica tentando por vários dias, meses ali, tentando sair. Só que vai um momento que ele vai cansando, que ele vai percebendo que ele não consegue, que não tem forças, que a vida dele é ali, ficar ali parado, amarrado. E o que acontece? Ao longo dos anos que vai passando, o elefante fica tão mentalmente conectado com esse negócio de estou preso a algo que é mais forte que eu e eu não consigo sair mesmo que eu queira, que se você colocar ele, por exemplo, amarrado numa cadeira, que o elefante é gigante, se colocar ele amarrado numa cadeira, amarrado numa madeirinha assim no chão, gente, ele já vai ficar parado, porque ele está tão acostumado, na mente dele, ele já não consegue sair dali. Ele conseguiria, porque olha a força, olha o tamanho dele, só que ele não acredita que consegue. Olha que interessante essa história. Eu já vi, por exemplo, um cavalo também, que ele já estava, tipo, de costume, amarrado o focinho dele numa cadeira de madeira. Uma cadeira de madeira, a gente carrega uma cadeira de madeira. O cavalo, se dá um puxão capaz de quebrar a cadeira, ele vai embora, sai correndo. Só que tá tão acostumado que em qualquer lugar que você amarra, ele se satisfaz, ele fica, ok, não tem muito o que fazer. Isso porque foi com a mente programada. E olha que interessante, com relação a dívidas e as pessoas que estão com dívidas, é uma coisa muito, muito, muito parecida. Que é o quê?
Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas que estão com dívidas, não acreditam que conseguem sair das dívidas. Não acreditam, estão igual o elefante ali, preso a uma madeira, preso a alguma coisa, achando que é impossível sair dali. Mas na verdade é mais fácil do que imaginam, é mais simples do que imaginam. É difícil? É difícil, mas é simples, tem como fazer acontecer, tem como fazer mudar. E por isso que eu quero te incentivar e quero te mostrar aqui nessa aula que é possível sair das dívidas. Eu sei que você precisa, eu sei que você quer ter paz financeira, eu sei que você quer dar o melhor para sua família. Então, fica comigo nessa aula, eu vou te explicar de forma prática como é que você faz. E o melhor, gente, você vai mudar a sua mentalidade. Porque se o elefante ele cresceu num ambiente onde isso favorecia ele acreditar que ele nunca ia conseguir sair dali, depois de adulto ele continua acreditando naquilo. E nós, seres humanos, somos muito parecidos. Quando somos crianças, as nossas crenças, os nossos motivos, eles vão, como que eu posso dizer assim, sendo fortalecidos conforme as experiências, conforme as conversas, conforme o que nos é ensinado. E às vezes você foi ensinado ou aprendeu com algum familiar, com amigos, com colegas, a cuidar do dinheiro de forma errada, e isso fez com que você automaticamente fosse fazendo isso. Ou você às vezes não necessariamente aprendeu, mas nunca achou que fosse necessário fazer algo diferente, nunca achou que fosse necessário fazer ou cuidar do dinheiro da forma correta, entendeu? Então todas essas coisas são crenças, e quando a gente acredita que o dinheiro ele pode ser uma coisa ruim, tudo isso dificulta também as suas dívidas, dificulta em você sair das dívidas. Então as dívidas, por exemplo, elas causam estresse, ansiedade, medo do futuro, brigas com o cônjuge, com o casal, brigas dentro de casa. Todas essas coisas são consequências que eu tenho certeza que você, nenhum brasileiro, nenhuma pessoa gosta disso. É ruim mesmo. Só que olha que interessante, existem vários tipos de dívidas. Existem o cartão de crédito, por exemplo, que é cheio de juros, cheque especial, um financiamento atrasado, é uma dívida, um empréstimo consignado. Enfim, existem milhares de dívidas. O que eu vou te passar aqui, o que eu vou te ensinar, é de uma forma geral, passos para você sair das dívidas e nunca mais voltar a este pesadelo. Mas é de uma forma geral em outras dívidas, em vários tipos de dívidas. Entenda, eu quero que você pegue isso aqui. Entenda que a dívida não é o problema. Ela é apenas o resultado do seu problema. Daí você olha para mim e fala assim, como assim, Marlon? O problema foi que você não conhecia os princípios sobre finanças, ou se conhecia, não os colocou em prática. E o resultado desse problema são as dívidas, entendeu? O problema foi que você não foi e não foi ensinado para a maioria das pessoas, e não é culpa nossa. Educação financeira não foi ensinado para a maioria das pessoas cuidar das finanças, cuidar do dinheiro. Você aprende tantas coisas, nós aprendemos tantas coisas na escola, mas não aprendemos a cuidar do nosso dinheiro, que é a coisa mais importante. Olha esse exemplo, a mesma situação de alguém que está com febre. O problema da pessoa não é a febre, é algo na saúde que não está bem, e isso causou a febre. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela é médica, e tipo assim, quando os pais chegam com uma criancinha novinha, com uma febre assim, ela já despreocupa os pais, porque o pai novo, mãe nova também, com o filho novinho ali, eles já ficam desesperados quando o filho pega uma febre, até porque o filho é criança, ele é bebê e tal, e frágil, né? Aí ela disse pra mim ela disse lá num grupo de amigos nosso que ao invés dela falar e assustar os pais, ela fala assim, na verdade a febre é um sintoma bom, é bom ela ter febre nesse momento. Por quê? Porque a febre tá mostrando pra nós que tem algo de errado no corpinho dele ou dela, do bebê, que a gente precisa solucionar. Então a febre tá atingindo e tá mostrando para nós como um anticorpo, porque às vezes se não tivesse febre, ia ter aquele problema de saúde ali dentro da criança, e a gente não ia saber, e podia acontecer algo pior. Então agora que a gente tá com a febre, a gente sabe que tem algum problema, a gente precisa achar esse problema, resolver esse problema, e a febre vai diminuir automaticamente. Deu para entender essa dinâmica que eu fiz? A situação das dívidas é igual. As dívidas são a causa do seu problema, o resultado do seu problema. A verdadeira razão das suas dívidas, por exemplo, é o quê? São a sua mentalidade, são várias outras coisas. Olha aqui, eu vou listar algumas coisas. Você contraiu dívidas por não seguir algum desses princípios aqui sobre finanças.
E o problema é que talvez você não conhecia esses princípios. Por exemplo, primeiro princípio, reserva de emergência. O que é reserva de emergência, Marlon? É um dinheiro que você literalmente tem caso exista uma emergência, algo inesperado, algo que você não estava esperando, algo que você... Como um desemprego, como um familiar fica muito doente, você precisa gastar dinheiro com médico, medicamentos que são muito caros, entendeu? Um animal fica mal, fica doente, você tem que levar no pet, que também é caro. Então todas essas coisas mostram para nós que se você não tiver uma reserva de emergência, de forma inesperada você pode contrair uma dívida e ter dívidas de muitos reais, né? Médico, por exemplo, caro, 50, 100 mil reais, entendeu? Então a reserva de emergência ela vai te prevenir de ter dívidas, vai te ajudar nesse sistema. Por exemplo, outro princípio, gastar de forma inteligente. Nós somos acostumados e crescemos, a maioria de nós, em um lar onde somos ensinados que você gasta com isso, gasta com aquilo e você vai gastando com coisas inúteis que vão tirando dinheiro do seu bolso. E aí, um dos princípios é gastar de forma inteligente. Por quê? Porque gastar de forma inteligente é você saber que você recebe tanto e você pode gastar tanto. E esse outro tanto aqui, ó, que sobrou, você pode investir para o seu futuro, você pode guardar para uma viagem, você pode pagar uma dívida, entendeu? Todas as coisas são gastar de forma inteligente. Outra coisa, ter crenças limitantes sobre o dinheiro. Gente, isso aqui é importante. Porque eu gosto de falar sobre isso porque é uma coisa que eu me impressiono muito. As crenças limitantes, na maioria das vezes, na verdade todas elas, né, são criadas na infância. Elas podem sim ser crenças que mudadas ao longo do tempo, depois de mais velho, mas depois de mais velho é muito mais difícil. O que acontece? A crença limitante ela surge quando você era criança lá e você via um familiar seu brigando por causa do dinheiro. Você via o seu pai e sua mãe brigando, o dinheiro, por causa do dinheiro, trabalhar por causa do dinheiro, por que você tem que trabalhar por causa de dinheiro, por que você está estudando por causa de dinheiro, por que... Então, assim, você vai enchendo a cabeça da criança de que o dinheiro é ruim, de que o dinheiro, a culpa das coisas é do dinheiro, as pessoas são ambiciosas, querem dinheiro, são gananciosas. Então você vai ensinando isso para a criança e a criança começa talvez até a odiar dinheiro, porque ela fala assim, poxa, tal família, tal pessoa da minha família que eu gostava de ver, meu pai brigou porque ficou devendo para ele, ficou devendo para fulano, ficou devendo para ciclano. E as pessoas não veem que o problema não é o dinheiro necessariamente. O problema são as pessoas que fizeram algo errado em algum desses sentidos de emprestar e não devolver. Enfim, gente, isso tudo cria uma crença limitante na criança que faz com que ela pense assim, o dinheiro é ruim. Aí a criança também aprende, por exemplo, muitas vezes, os pais falando, o fulano é muito ambicioso, é muito rico, dono da empresa, não sei o que, e é ruim, você ter muito dinheiro é ruim. É como se você falasse inconscientemente pro teu cérebro que ter muito dinheiro é coisas de pessoas gananciosas, egoístas, não deveria ter muito dinheiro, você deve ser uma pessoa nobre, não sei o que, como se nobreza fosse sinal de pobreza. Não tem, entendeu? Uma pessoa nobre que eu falo assim, pessoa boa, né? Não tem, gente, uma pessoa boa e necessariamente tem que ser pobre. Na verdade, se uma pessoa boa for rica, tiver muito dinheiro, ela vai poder ajudar muito mais pessoas na questão financeira, entendeu? Então, assim, olha que interessante essa dinâmica. E olha como que isso vai criando em nós um sistema em que inconscientemente o teu cérebro envia mensagens pro consciente, e isso é inconsciente. Não adianta você falar pra mim assim, Mário, mas eu gosto do dinheiro. Nossa, eu trabalho tantas horas por dia, daí sai numa noite, sai num dia e gasta tudo que você trabalhou fazendo em 8 horas. Aliás, muito mais, né? Fazendo metade do mês você gasta numa noite, num dia. Num lugar que você vai. Por quê? O cérebro inconsciente, ele envia as mensagens como assim, caiu dinheiro na tua conta. Pá! Caiu dinheiro na minha conta? O cérebro inconsciente manda mensagem pro consciente. Olha, tal pessoa era egoísta e aí não tinha dinheiro, e aí não cuidava do dinheiro, tinha muito dinheiro, era egoísta, era uma pessoa ruim, e você pensa automaticamente que essa pessoa é ruim, e você... É como se o seu cérebro dissesse assim, ó, se você não gastar esse dinheiro, você vai se tornar igual aquela pessoa, uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, uma pessoa que vai pensar só no dinheiro e não vai pensar nos outros, não vai gostar dos outros. Então, ajude o fulano, ajude o ciclano, gaste com isso, gaste com aquilo, que tá problema resolvido, entendeu? Então você vai fazendo esse ciclo, daí você pensa, poxa, sabe, já aconteceu comigo isso.
Te aconteceu de quando você começa a trabalhar, logo que você começa a ganhar um dinheiro ali. Você pensa, nossa, o que eu vou gastar o meu dinheiro? Daí você começa a pensar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E aí você vai pensando o que você vai comprar, vai listando, só que você não viu que a falta de educação financeira fez com que você fosse comprando várias coisas, mas não aprendesse a administrar aquele dinheiro. Você só foi comprando. Porque o teu inconsciente mandou mensagem, ó, você tem que gastar esse dinheiro tem que ser gasto, esse dinheiro tá entrando, ele vai ter que sair para outro lado, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo, você compra um monte de coisa inútil. Eu já vi várias vezes. E esses são os reais problemas, essas são as atitudes que nós devemos começar a mudar. Porque se você acabar com as dívidas, mas continuar quebrando princípios, por exemplo, em pouco tempo você vai voltar para aquelas dívidas. Então não adianta, digamos que você diga para mim assim, ó, Marlon, eu tenho 20 mil reais de dívidas. Eu vou falar, ok, bastante alto, mas a gente consegue solucionar. Só que eu vou ser um cara diferente. Como eu resolvo o seu problema das dívidas, eu vou tirar 20 mil do meu bolso e vou te dar. O que você me diria? Nossa, esse cara é maravilhoso. Esse é o cara que ensina a gente a sair das dívidas. Não só ensina, esse cara nos dá tudo que a gente precisa para sair das dívidas. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso não seria a melhor coisa para eu te dar. A melhor coisa para eu te dar seria conhecimento de verdade. Porque provavelmente eu te desse esses 20 mil, digamos que você conseguisse lá negociar a dívida e pagar por uns 15 mil, você ia ficar com 5 mil. E como você não aprendeu a mudar sua mentalidade e sair das dívidas de verdade, talvez você voltasse a entrar nas dívidas e depois futuramente até pior, porque você não trabalhou na raiz do problema. Você trabalhou pagando a dívida com dinheiro ali, pá, pegou numa mão, devolveu na outra. Agora eu tô livre das dívidas, agora eu vou continuar a minha vida. Não preciso mais me resolver. Não preciso mais fazer nada. E você vai continuar naquele ciclo de estar endividado, naquele ciclo onde você perde a noção de que a dívida é ruim, de que você começa a gastar de forma, eu tenho dinheiro, eu ganhei 20 mil lá já, paguei minhas dívidas, não tenho dívida nenhuma, e vai fazendo mais dívidas. Então você vai voltar, entendeu? Você vai voltar ao mesmo estado que você estava, se eu te der todo o dinheiro. Então o mais importante é eu te dar conhecimento. Por isso que agora eu vou te dar o passo a passo. Pronto, você está com dívidas, as dívidas aconteceram. Agora o que você vai fazer para sair delas? A primeira coisa que você deve fazer. Quero que você saiba. E aí você vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que anotar ali, ó, quanto e para quem você está devendo, para qual instituição, para qual banco, para qual agiota, para qual familiar, tudo isso. O problema, ou melhor, os problemas que não são medidos não podem ser resolvidos. Se você não sabe o tamanho do seu problema, você nunca vai pegar ele para solucionar. Por isso que é importante você saber e anotar, e aí também na sua mente você saber, olha, eu devo tanto. Se eu devo tanto, eu preciso de tanto para pagar. Os problemas que não são medidos não podem ser resolvidos. O que significa isso? Você precisa medir esse problema. E só assim você vai conseguir encontrar soluções. Porque tem pessoas que pensam, eu devo 20 mil reais, mas eu paguei 50. Eu devo 20 mil reais, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu devo 20 mil reais. Daí a pessoa vai lá e faz a conta, ela deve na verdade 15 mil. Bem menos, 5 mil a menos. Entendeu? E a pessoa nem tinha noção que o problema podia ser resolvido. Por quê? Porque ela achou, devo 20 mil é impossível. Entendeu? Automaticamente. Então eu quero que você escreva em uma planilha, em um papel, absolutamente todas as suas dívidas. Vai atrás de quem você está devendo, atrás de saber quanto que você está devendo para cada um. Escreva e liste as dívidas com mais taxas de juros primeiro, porque essas são a prioridade. Então depois que você descobrir as dívidas e qual que você está devendo, quero que você liste quais são as prioridades. Então você vai pegar e vai fazer uma lista lá, ó, dívida de tal banco tá tanto e ela tá tendo uns juros de 12% ao mês. Essa é a dívida maior, por exemplo, um exemplo. Que é muito alto, 12% ao mês. Então essa eu vou pagar primeiro. Então esse vai ser meu primeiro objetivo. Esse aqui é a prioridade. Agora, se você tem dívidas que são essenciais, como você está muito no caos financeiro, e está em dívida como água, luz, gás, e essas que você pode perder, tipo assim, se eu não pagar, vai ficar sem luz, vai ficar sem gás, vai ficar sem comida, aí você tem que colocar essas como prioridade. A menos que isso não esteja acontecendo, coloca aquelas que têm mais taxa de juros, ok? Após você anotar todas as suas dívidas, some quanto que você deve, o total. Pode ser meio difícil fazer isso, gente. Pode ser meio difícil, vai ser, porque trabalha um pouco o nosso emocional. Você
depois de tantos erros que acabou acontecendo, tanta coisa, tanta dívida que você fez, você anotar cada dívida, cada coisa que você errou na sua vida financeira vai ser doloroso. Mas isso vai valer a pena, você vai ver como que é a diferença. E agora que, tipo, depois que você sabe o total da sua dívida, sabe que você tem que saber esse valor. E você tem que saber que esse é o seu objetivo daqui pra frente. Eu já te adianto e já te falo que provavelmente você vai conseguir pagar com muito menos do que esse valor. E eu vou te explicar como, assim, ó. O que que acontece? Esse valor aí que você paga e tudo mais, ele que você vai fazer as somas e tudo mais, provavelmente é o valor com juros. Então é muito importante que você também descubra não só esse valor, mas qual que é o valor original da sua dívida, inicial da sua dívida. Sabendo isso, dependendo do quanto tempo você tem essa dívida, você provavelmente vai conseguir pagar somente esse valor. Vou dar um exemplo. Cartão de crédito. O cartão de crédito é algo que dá uns juros absurdos, dos maiores juros. E o que acontece no cartão de crédito? Você está devendo um valor inicial. Por quê? Porque você gastou tanto no cartão de crédito. Só que como está aumentando os juros, ele sempre vai aumentando. Então o que acontece? Chega um momento no cartão de crédito que você está devendo 2.000, por exemplo, você não pagou. Daí depois vai aumentando. Depois de uns 8 meses, está lá 6.000 reais. Um exemplo, não sei se chega a ser tanto, mas um exemplo aqui. É bastante juros mesmo do cartão de crédito. Não sei se é tanto quanto eu falei, mas digamos que depois de uns 8 meses chega a uns 6.000 reais lá. Aumentou 4.000 só de juros. E o que significa isso? Se você continuar pagando, né, o mínimo do cartão de crédito, se você não tiver um conhecimento mínimo sobre isso, provavelmente vai aumentando mais ainda esses juros, vai aumentando porque aquela dívida não acaba. Agora, se você fizer da forma correta e você fazer uma reserva de quitação, você colocar o dinheiro em outro lugar lá, você provavelmente vai conseguir negociar com o banco por 2.000, que era o valor original que você tinha gasto, porque o único valor que você tinha gasto era 2.000. 4.000 só são de juros, entendeu? Então você precisa descobrir qual que é a sua prioridade. E daí, quando você descobrir quanto que é essa primeira dívida que você vai resolver, eu quero que você, daqui pra frente, né, você guarde um dinheiro que seja no mínimo 10% esse valor. E depois você vai atrás de negociar. Então como é que você faz? Digamos que você tem uma dívida lá de, vamos lá, 10.000 reais. 10% de 10.000 reais é 1.000 reais. É pouco. Para algumas dívidas você não vai conseguir. Se a dívida original era 10.000 reais e faz pouco tempo, provavelmente você, não necessariamente você vai conseguir de cara já diminuir. Mas se ela já tem um tempo lá, já tem um ano que você nem mexe naquela dívida, ela está bem parada, e já tem tempo lá que o banco não recebe nada de você, por exemplo, eles vão estar mais interessados em negociar. E eu não estou falando com isso para você dar calote no banco, nem nada disso. Estou falando para você se organizar e conseguir pagar a dívida. Porque alguns dos objetivos que o banco faz com alguma das coisas que acontece é que o banco está mais preocupado que você se endivide mais para continuar sustentando ele do que você quite realmente aquela dívida. Porque se a pessoa está lá pagando o mínimo do cartão de crédito, sei lá, 80 reais por mês, só para aquela dívida não crescer tanto e acaba crescendo mesmo assim, 80 reais por mês você está pagando, você está sustentando o banco, você estava pagando para ele ali, 80 reais. Ele não está muito interessado se você vai pagar um dinheiro alto. Enquanto você estiver pagando 80 reais, tá bom, entendeu? Agora, daí ele não vai estar tão interessado em negociar. Agora, se você para de pagar e coloca esses 80 reais em outro lugar para você fazer uma reserva de quitação, ele automaticamente vai ver, peraí, não tá entrando mais dinheiro. Aí quando você chegar, ó, tenho tanto para negociar, vai ser mais interessante para ele, entendeu? Então assim, eu já vi casos de pessoas devendo mais de 100.000 reais e após ligar pro banco conseguir negociar. Conseguiram negociar por 5.000 reais. Gente, foi 95% de desconto. E eu te falo aqui, não faça uma dívida para pagar outra dívida. Isso literalmente não vale a pena. Também não fique pagando apenas o mínimo do cartão de crédito, como eu falei, né? Tem pessoas que vão lá e fazem um empréstimo por medo de pegar um nome, o nome ficar no SPC, o nome ficar no Serasa, não sei o quê. Gente, às vezes você se dificultou, porque se o teu nome ficar no Serasa por 2 meses, você fazer uma reserva de quitação e pagar a dívida é muito melhor do que você fazer um empréstimo que você vai demorar 5 anos para pagar. É muito tempo, entendeu? E aí nunca vai acabar, você vai estar pagando.
Saiba que os bancos, principalmente eles têm uma média de tempo para a pessoa pagar. Então, assim, ó, a cada final de ano, eles somam as despesas e os gastos e ali termina um ano. Ou seja, depois de um ano mais ou menos que você deixou de pagar, aquele seu dinheiro que você deixou de pagar já entrou como despesa para o banco. Ou seja, se já passou um ano, a sua dívida entra como lucro, se você for pagar, entendeu? E eles já tinham contado esse dinheiro como perdido ou despesa. Então, muito provavelmente, você consegue negociar esse dinheiro muito mais barato, porque a maioria das pessoas, depois de um ano, não vão mais pagar. Então, já foi contado como desconto. Quando você vai e fala assim, ó, tava devendo tanto, mas eu vou te dar 10% desse valor, para eles entra como lucro. Porque a maioria das pessoas não vão pagar nada, ou vão ficar pagando o mínimo do cartão de crédito, ou algo assim, tá entendendo? Geralmente, as taxas mais altas são o cartão de crédito. E eu digo pra você, não fique desesperado. Se for preciso deixar de pagar um mês ou dois, depois quitar essa dívida, ou 6 meses, né? É muito melhor do que você ficar pagando apenas o mínimo. Eu volto a dizer aquilo lá. Existe um site também chamado Serasa Limpa Nome, que lá você coloca o seu CPF e ali aparece todas as dívidas. Você consegue negociar por lá. E se você preferir, vá pessoalmente no seu banco ou na instituição. E daí depois que você juntar uma porcentagem do valor que você deve, provavelmente já vai conseguir eliminar essa dívida. Então dá para você negociar cara a cara para quem você está devendo. E muitos nunca mais pagam. A partir do momento que você decide pagar, a instituição vai ver sua intenção e vai diminuir muito o quanto você deve. Entendeu? A maioria delas. Meu amigo, você está realmente disposto a sair das dívidas? Então faça de uma forma contínua. Faça isso disciplinadamente. Deixe de comprar algumas coisas que são inúteis e faça uma renda extra, que tenho certeza que você vai sair das dívidas em pouco tempo, muito mais rápido. Tudo que eu falei aqui depende sim do quanto está entrando para você o valor. Só que se você aumentar o valor que está entrando e todo esse valor que entrar mais, você colocar para pagar as dívidas, vai ser mais rápido ainda. Todos nós temos emergências, por exemplo, e se não tivermos prontos para ela, pode se tornar uma dívida. Reserva de emergência é um valor de 3 a 6 meses do seu custo mensal, e esse valor você não pode mexer, literalmente é um valor que será usado somente em casos de emergência mesmo. Então, assim, você não quer ter dívidas nunca mais? Mude as atitudes que te levaram até as dívidas. Esse é o meu chamado para você. Mude a sua mentalidade sobre o dinheiro. Gastar tudo que você ganha te torna vulnerável a voltar para suas dívidas. Afinal, se você quer se proteger de dívidas, deve mudar o que você fez a sua vida inteira. Porque se esses hábitos e tudo que você estava fazendo a vida inteira te trouxeram aqui, te trouxeram as dívidas, te trouxeram os problemas financeiros, a insônia que eu estava falando no começo do vídeo, então significa que agora chegou o momento de mudar. Por exemplo, Albert Einstein, ele dizia que a insanidade da humanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você está fazendo igual o seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus amigos, os seus colegas que estão cheios de dívidas, você vai ter os mesmos resultados deles. E isso é verdade. O que você aprendeu a vida toda, o que te ensinaram, te levou a se encher de dívidas. Agora está na hora de ter hábitos diferentes do que te ensinaram. E assim você vai ter resultados diferentes. Gente, tudo isso que eu te falei te ajuda a sair das dívidas. Mas saiba que eu tenho uma mentoria, onde eu te ensino de forma prática o exato passo a passo de tudo que eu falei aqui. E claro, de uma forma metodológica, um método. Ainda essa mentoria não está disponível. Então siga a gente aqui no Instagram, siga a gente lá no YouTube, siga a gente nas nossas redes sociais, que logo ela vai estar disponível. E eu quero te ajudar a sair das dívidas. Meus irmãos, é isso, um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia de vocês. Obrigado por cada um que participou aqui. Eu espero que com tudo isso que eu te passei, com tudo isso que eu te ensinei, você realmente consiga sair das dívidas com esses princípios bíblicos. Falou!